Olá moçada, nessa nova videoaula sobre vetores a gente vai ver como que a gente faz para executar a decomposição de vetores. Primeiro eu vou dizer o que é decompor um vetor e depois como é que a gente faz para calcular as componentes deste vetor. Então antes eu preciso passar para vocês uma noção da importância desse assunto, porque a decomposição de vetores é uma ferramenta que é utilizada em praticamente todas as áreas da física, desde a mecânica, passando pela parte de hidrostática, passando pela parte de eletrostática, passando pelo eletromagnetismo. É basicamente uma ferramenta que é necessária em praticamente todas as áreas da física. Tá? Então isso realmente é dos assuntos muito básicos, mais importantes de toda a parte da física. Tudo bem? Então, primeiro vamos começar com o seguinte: o que é decompor um vetor? Decompor um vetor é pegar um vetor e dividir ele em outros dois, de tal forma que estes outros dois vetores formem entre si um ângulo de 90 graus. Então, decompor um vetor é pegar um vetor e dividir ele em outras duas partes. E essas duas partes devem ser perpendiculares entre si. Eu vou mostrar para vocês inicialmente como é que faz para decompor um vetor e depois como é que a gente faz para calcular o valor das componentes deste vetor. Aqui eu tenho a representação deste vetor velocidade, que forma de módulo 30 metros por segundo, que forma um ângulo de 60 graus com a direção horizontal, com a direção do eixo X. Esse vetor aqui é como se ele estivesse representando a velocidade de uma bola que foi chutada a partir do chão com esta velocidade, com este ângulo em relação à direção horizontal. Tudo bem? Então, como é que eu faço para decompor este vetor que representa a velocidade dessa bola que foi chutada a partir do chão? Tu faz o seguinte, tu vai lá, primeiro, decompor um vetor é dividir ele em outros dois, de tal maneira que eles formem entre si um ângulo de 90 graus. Vai lá na ponta do vetor velocidade e traça uma linha até encontrar a direção horizontal, a direção do eixo X. Essa linha que você traça tem que formar com a direção do eixo X um ângulo de 90 graus. Aí você vai lá no início deste vetor e traça um outro vetor até encontrar essa linha pontilhada. Este é o vetor velocidade projetado sobre o eixo X. Esta é a primeira componente deste vetor, o vetor velocidade projetado sobre o eixo X. É como se essa componente horizontal aqui fosse a sombra deste vetor projetado sobre o eixo X. Imagine que eu colocasse uma estaca, uma tábua cravada no chão, formando com a direção horizontal um ângulo de 60 graus. Se eu pegar uma fonte luminosa, uma lâmpada e iluminar de cima, não vai projetar no chão uma sombra? A sombra no chão que esta tábua projeta é a componente horizontal deste vetor velocidade. Então, como eu disse no início, se tornando até repetitivo, decompor um vetor é dividir ele em outros dois. Essa é a primeira componente do vetor. A segunda componente deste vetor vai ser determinada da seguinte forma. Você vai lá na ponta do vetor velocidade e traça uma linha até encontrar a direção vertical. Aí você vai traçar um vetor do início do primeiro até o fim dessa linha pontilhada. Do início do primeiro vetor até essa linha pontilhada aqui, ó. Este é o vetor velocidade projetado sobre o eixo Y. Portanto, vai ser o nosso vetor Vy. Vocês percebem que eu peguei este vetor velocidade aqui, ó, e eu dividi em outros dois, um na direção horizontal e outro na direção vertical? Pois bem, isso é decompor um vetor. Dividir ele em outros dois, de tal forma que estes outros dois vetores formem entre si um ângulo de 90 graus. Essa é a primeira parte. A segunda parte é como é que eu faço para calcular o módulo das componentes do vetor.
Porque assim, ó, este vetor velocidade aqui, ó, ele vale 30. E este vetor aqui vale quanto? E este vetor aqui vale quanto? Para determinar as componentes de um vetor, a gente vai recorrer às relações trigonométricas de seno e de cosseno. Porque vocês percebem que aqui, ó, nós temos, por exemplo, a formação deste triângulo retângulo aqui, ó. Num triângulo retângulo são válidas relações de seno e de cosseno. Eu vou aplicar a relação de seno do ângulo de inclinação deste vetor horizontal, 160 graus, para este triângulo retângulo aqui, ó. Este triângulo retângulo aqui. Seno de qualquer ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então eu vou identificar naquele triângulo retângulo que eu destaquei quem faz o papel do cateto oposto, quem faz o papel da hipotenusa. Então, cateto oposto ao ângulo de 60 graus é o lado do triângulo retângulo que fica bem na frente dele, né? Então, o lado oposto ao ângulo de 60 graus é esse lado aqui, ó. Vocês entendem que este lado aqui, ó, tem o mesmo tamanho que este vetor aqui, o vetor, a componente vertical do vetor velocidade. Então, quem faz o papel do cateto oposto ao ângulo de 60 graus é o vetor VY. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. O lado oposto a este ângulo é esse lado aqui, ó. Então, vocês percebem que quem faz o papel da hipotenusa é o próprio vetor velocidade que eu estou decompondo. Isso é uma regra. Numa decomposição de vetores, a hipotenusa é sempre o vetor que está sendo decomposto. Eu estou decompondo o vetor velocidade, o V de velocidade fará o papel da hipotenusa. Como eu quero calcular o valor de VY, eu pego esse V, que está dividindo, e passo para o outro lado da equação, multiplicando. Agora eu vou começar a atribuir valores àquilo que eu conheço. O VY vai ser igual a o V de velocidade, vale 30, ao passo que o seno de 60 graus foi informado aqui e vale 0,86. 30 vezes 0,86 vai dar 25,8. Este é o valor da componente y deste vetor velocidade. Agora, e como é que eu faço para calcular a componente x? Como eu falei, a gente recorre às relações trigonométricas de seno e cosseno para calcular o valor das componentes de um vetor. Seno eu já utilizei, agora eu vou utilizar a relação trigonométrica de cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora as coisas funcionam da seguinte maneira. Veja só, se esse lado aqui é um cateto oposto e esse lado aqui é a hipotenusa, o lado que sobra deve ser o cateto adjacente, de acordo? Esse lado aqui, o cateto adjacente, quem faz o papel dele é o vetor Vx. Então, o vetor Vx fará o papel do cateto adjacente e a hipotenusa, como eu tinha mencionado, é sempre o vetor que está sendo decomposto. Agora eu vou pegar esse V que está dividindo e vou passar para o outro lado da equação, multiplicando. E vou começar a atribuir os valores àquilo que eu conheço. Então, Vx vai ser igual o vetor velocidade, vale 30. O cosseno de 60 graus é sempre informado, vale 0,5. O vetor Vx, portanto, valerá 15 metros por segundo. Estas são as componentes deste vetor. É assim que a gente decompõe ele. Eu vou fazer na sequência desse vídeo mais um exemplo de cálculo das componentes de um vetor. Só eu quero que vocês não caiam nessa armadilha.
a componente y de um vetor é sempre calculada com seno. E a componente x é sempre calculada com cosseno. Não é sempre assim. No próximo exemplo, na continuação do vídeo, eu vou dar um contra-exemplo dessa ideia errada que as pessoas têm. Muito bem. Nesse exemplo agora, a gente tem um vetor verde aqui que representa uma força de 10 newtons de intensidade. Está sendo aplicada em alguma coisa, essa força forma com a direção vertical um ângulo de 30 graus. E eu quero decompor essa força e quero calcular o valor das suas componentes. Decompor um vetor é dividir ele em outros dois. Vamos lá fazer isso? Vai lá na ponta do vetor força e traça uma linha até encontrar a direção do eixo vertical. Aí você traça a primeira componente do início do primeiro vetor, né? Até essa linha pontilhada. Esta é a componente y do vetor força, componente vertical. Vai lá na ponta da força e traça uma linha até encontrar a direção horizontal. Vale lembrar que estas projeções, essas linhas pontilhadas, devem formar com os eixos x e y um ângulo de 90 graus. Não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Aí você vou puxar um vetor agora do início do primeiro até essa linha pontilhada que tocou o eixo y. Aqui está a componente y da força F, chamada de Fy. E se decompõe no vetor. Vamos calcular as componentes agora? As componentes de um vetor, como eu tinha mencionado, a gente utiliza a relação de seno e de cosseno. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso eu já tinha resgatado, não vou escrever isso aqui agora. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? O lado oposto ao ângulo de 30 graus é esse lado aqui, ó. E vocês percebem que este lado aqui, ó, tem o mesmo tamanho que este vetor aqui. Estes dois lados são paralelos, eles têm o mesmo tamanho. Então, o cateto oposto é justamente o Fx, aqui escrevi errado, o Fx, que é a componente horizontal da força F. Então, quem faz o papel do cateto oposto é o Fx. Dividindo. A hipotenusa é sempre o vetor que está sendo decomposto. Eu estou decompondo o vetor força, a força fará o papel da hipotenusa. Para calcular a componente x desse vetor, eu pego o F que está dividindo e passo para o outro lado da equação multiplicando. A força F vale 10 newtons. O seno de... é seno de 30 graus. Eu errei aqui, tá? É seno de 30 graus, que é 30 graus o ângulo que está aparecendo aqui. Seno de 30 graus foi informado, vale 0,5, e isso aqui vai dar 5. A componente horizontal, a parte da força que está projetada sobre o eixo x, vale 5 newtons. Agora, para fazer o cálculo da outra componente, eu uso a outra relação trigonométrica, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, cosseno de qualquer ângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Neste triângulo retângulo aqui, ó, se esse é o cateto oposto, esta é a hipotenusa, esse lado que sobra só pode fazer o papel do cateto adjacente. E quem faz o papel aqui, ó, do cateto adjacente é o Fy, é a componente vertical da força, Fy. Dividir pela hipotenusa, que é sempre o vetor que está sendo decomposto, né? O vetor força. Aí daqui para frente a gente está em casa. Fy, portanto, vai ser igual. Pega o F que está dividindo, passa para o outro lado da equação multiplicando. A força F vale 10. Cosseno de 30 graus vale 0,86, sempre informado. E aí o produto destes dois vai dar 8,6 newtons. Aqui está. Então,
com este exemplo, quis criar uma contraproposta daquela ideia errada de que a componente x de um vetor é sempre calculada com um cosseno e a componente y sempre com um seno. Não foi assim, ó. Componente x foi calculada com um seno. Componente y foi calculada com um cosseno. Então você tem que ver como que o vetor está se apresentando, decompor ele e aplicar as relações de seno e de cosseno para não cair nesse raciocínio generalista errado de que é sempre calculado dessa maneira. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Firmeza aí, moçada? Então, nessa videoaula era só. Obrigado e até a próxima.